rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Fala, amigos do rádio, espero que vocês estejam muito bem, cheios de saúde, de vigor, esteja tudo na marcha perfeita com vocês. Esse é o meu desejo para esse momento, para esse vídeo, onde eu, como prometido no vídeo anterior, vou falar aqui alguns truques que a gente pode usar para que a gente tenha mais leveza quando a gente vai programar o playlist digital, sobretudo com o Maker ou através do bloco de notas. Lembrando a você que quando você usa esse tipo de configuração que eu vou mostrar agora, fica muito mais simples e mais fácil de ocorrer tudo bem com a sua programação. Para você não estar tendo problema, eu fiz uma coisa e quando foi na hora não apareceu lá. Por quê? Enfim, primeiro de tudo, você tem que prestar atenção que toda a configuração do playlist em relação aos blocos musical e comercial estão aqui no playlist ini, chama playlist ini, que é o arquivo de configuração do playlist. Então você tem aqui, ó, bloco comercial. Eu estou dizendo para ele aqui que o bloco comercial se atualiza automaticamente, ou seja, ele vai encontrar um arquivo de mapa ou grade. Isso mesmo, mapa ou grade, porque quando o playlist inicia, ele procura dois tipos de arquivo dentro da pasta, um com o nome grade e outro com o nome mapa, isso independente de onde estiver. Antes, por padrão, o playlist vinha com uma pasta só com o nome mapas e vinha tanto a grade como o mapa dentro. Depois a playlist corrigiu isso e separou um em cada pasta. Um com o nome grade dentro de grade, da pasta grades, dentro de PGM, e o outro com o nome mapa dentro da pasta mapas dentro de PGM. Aí a gente hoje mexe com duas pastas, onde os arquivos de texto correspondentes a cada dia de programação vão estar lá. E aqui eu uso dessa seguinte forma aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês este PC PGM, playlist PGM, e vem aqui grades. Pronto. Aqui, não é que eu use o playlist, né? Dificilmente, mas eu tenho clientes que usam playlist e mantêm comigo um suporte que eu venho dando há muito tempo. Isso aqui é muito importante quando eu vou, por exemplo, eles querem certo dia, em determinado dia, que certas coisas saiam do ar. Por exemplo, tal dia eu não vou rodar aquilo, então eu posso fazer uma configuração independente para esse dia. No sábado eu não quero que rode daquele dia. No sábado eu quero que rode 1 hora de música no período das 7, que é o horário da Voz do Brasil geralmente, mas você pode retransmitir entre 7 e 10 da noite, certo? Ou seja, você pode retransmitir às 20 e às 21 horas, que é dentro desse horário das 19 às 22. Aí pronto, se por exemplo, meu cliente diz, eu não quero bloco comercial no horário das 19 horas. Eu posso simplesmente remover com um relógio aqui, através de um relógio. Esse, no caso, seria um relógio para o sábado aqui, ó. Eu simplesmente poderia tirar se fosse o mapa, porque eu estou fazendo aqui só com a grade, mas se fosse o mapa, por exemplo, eu poderia simplesmente remover esses horários aqui, porque das 19, aqui eu já nem tenho, eu já não tenho, eu já tirei aqui, 18h35, eu já tirei os horários das 19 horas. Mas não era necessário também fazer assim, eu acho que não fui eu, acho que eu já peguei essas grades assim, eu acho que eu só editei aqui, porque geralmente eu deixo o horário das 19, aqui, pode ver que não tem o horário de 19 horas. Isso foi de um playlist que veio para mim aqui, de uma rádio, e eu fiz uma cópia só para deixar aqui para esse vídeo. Então, se eu quiser, através de um relógio, remover um bloco da minha programação, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. O relógio de hoje é segunda. Vejam, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar um ponto e vírgula no bloco de 12h35 e ele vai sumir. O bloco de 12h35 ele vai deixar de existir na minha programação. Agora não, mas assim que eu fizer isso aqui, 12h35, presta atenção. 12, bora, vamos lá. 12h20, 12h30, ele já sumiu aqui. E por que é mais interessante fazer isso aqui com o relógio? Porque com o relógio eu não vou misturar, eu não vou confundir
entendeu? Eu não vou confundir, eu posso deixar minhas grades, meus mapas do jeito que quiser. Na hora que eu quiser fazer uma edição na minha programação, sem mexer lá com eles, eu venho através do relógio. Então, essa pasta aqui que tem os relógios, ó, isso aqui é relógio, aqui são as grades normais e aqui são meus relógios, ok? Então, a configuração para mim utilizar isso aqui é essa aqui, ó, playlist in, ó, bloco musical, formato TXT1. Isso eu digo ao meu playlist digital que eu estou usando um formato de texto, que é o TXT1. E o arquivo se encontra dentro de PGM. Quando você coloca grades, ele já automaticamente reconhece que é a pasta grades que está dentro de PGM. Cadê ele aqui? Pronto. Ele já reconhece aqui que é essa pasta grades que está dentro de PGM, beleza? E aí, passando aqui, grades, ele vai buscar %A. Quando eu ponho esse parâmetro aqui, eu estou dizendo a ele que é para procurar um arquivo dentro da pasta grades, dentro de PGM, com o nome do dia, que no caso seria quarta, representado aqui por quá, que, sabe, segue, que é o de hoje aqui, segunda-feira. Então, segunda, eu poderia colocar o nome completo também, não tinha diferença. Mas só que como ele dá essa facilidade aqui, segue, eu posso reduzir esse nome e deixar só as três primeiras letras do nome do dia. Então ele vai buscar. E aqui também o relógio musical, a mesma coisa, só que veja que aqui eu coloco réu antes do nome. Então ele vai buscar réu e aqui eu deixo o parâmetro para ele entender que é réu segunda. Tem também a questão do ID. Eu não sei se vocês viram aqui, ó, o ID, ó, manhã 104. É isso que aparece aqui, ó, manhã 104, entendeu? Ó, manhã 104. É isso que tá aparecendo, beleza? Se eu quiser remover um bloco, tudo que eu for fazer, eu faço por aqui e ele rapidamente reconhece. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa para um dia específico no playlist, eu não vou precisar ficar pensando, eu vou mexer e depois vou ter que voltar para editar novamente. Não, você vai, faz e fica de boa, entendeu? Porque ele vai valer para todos aqueles dias que forem segunda ou terça, quarta, quinta, o dia que você escolher, que você editar, ele vai ficar lá editado. Se eu quero voltar o meu bloco de 12h35, eu venho, tiro ponto e vírgula, salvo o meu relógio e depois eu vou ter novamente aqui, ó. Ele não vem na hora porque ele não é a própria grade, certo? Ele lê a grade, ali é um parâmetro de configuração. Aí aqui, ó, quando eu fizer de novo, ele vai voltar com o meu bloco de 12h35. É muito prático e assim ajuda demais na hora para você não ficar se confundindo, né? Ó, 12h30, 12h35 voltou para lá. Isso é bem simples mesmo. Então, isso aqui é uma dica, entendeu? É um truque que você pode usar no seu dia a dia para facilitar na hora da sua programação, na hora de você programar seu playlist aí, porque fica muito mais fácil. Principalmente o Maker também, ele reconhece isso aqui. O Maker, ele reconhece tudo que você fizer. Se você quiser colocar já um modelo com isso aqui para o Maker, ele já reconhece, já manda lá para o mapa, aliás, para a pasta grades, direto com isso aqui, com toda a configuração que você fizer através do relógio. Então, se você quiser identificar um bloco e de manhã, até um bip mesmo, ele pode rodar. Você pode criar um bip, por exemplo, vamos supor que você queira a cada quantidade de horas ou minutos, você queira a cada meia hora, são 4, né? Ele pode, dentro de 1 hora, você pode disparar 4 vezes, 15 em 15 minutos. Ou 20 e 20 também, 3 vezes, você possa acionar um bip. O que é esse bip? Esse bip pode ser uma vinheta de identificação da sua rádio, pode ser um sinal para o locutor entender que o horário dele está terminando, para ele não exceder demais o horário do outro programa, porque acontece muito, principalmente em rádios desorganizadas, o pessoal gosta muito de entrar no horário do outro, sabe? Rádios desorganizadas, o pessoal gosta muito de entrar no horário das pessoas. Por exemplo, tem um programa que vem depois dele e ele gosta de ultrapassar 3, 4, 5 minutos do horário do programa seguinte, o que não é correto, entendeu? A programação tem um custo, principalmente em rádio comercial, você tem que obedecer para que você tenha
ali uma sincronização e que dê tudo certo, porque assim como você precisa de tempo, a pessoa também precisa de tempo. Então se você ultrapassa o seu limite, a outra pessoa vai ter que ultrapassar para cumprir o dela também, entendeu? Então fica assim. E na maioria das rádios que são bagunçadas, que não tem diretoria, acontece isso, entendeu? Aí você vai vendo e vai entendendo aí que é muito simples. Primeiramente, você vem no playlist in, aqui ó, pra você, isso aqui hoje não usa muito porque acabou-se, né? A gente faz direto pela configuração do playlist, vai lá na parte de RDS, escolhe se é arquivo, se é um arquivo direto para um RDS físico, se você tiver também, você pode colocar, se ele funciona pela internet, você coloca o IP porta dele e manda o arquivo gerado direto para ele pela internet através do playlist. É muito bom. Então hoje a gente, né, se a gente fizer aqui, vai perder porque o que faz é lá onde eu falei, acabei de falar, né, na configuração de RDS do próprio playlist. Então a gente não usa mais isso aqui, era nas versões anteriores, beleza? E assim, é bem importante porque principalmente eu quando fazia essa programação, eu não gostava de misturar meus códigos, né, os códigos de programação que eu usava com as minhas, como é que eu posso dizer aqui, as minhas configurações. Por exemplo, eu queria um bloco fixo, eu não ia colocar fixo e depois colocar um monte de código, não, eu utilizava-se do relógio, entendeu? E aí, por exemplo, Voz do Brasil mesmo, no sábado não tem Voz do Brasil, ou então na sexta a gente vai exibir a Voz do Brasil em horário diferente. Por exemplo, a gente tem um costume de exibir às 19, mas na sexta, por imprevisto, por alguma coisa que acontece, a gente vai exibi-la às 21 horas. Então a gente já mexe tudo, faz toda a configuração. Aqui a gente elimina blocos para deixar sincronizado para quando for aquela hora ser transmitido, para que a gente não tenha que refazer toda a grade, mudar toda a programação, apagar. Não, é simples demais. É você vir, tira o bloco, já muda o bloco, aquele bloco que não tinha, você preenche ele com música, e o outro que vai exibir, você já remove ele. Fica uma coisa bem bacana. Eu acho que vocês vão entender quando vocês estiverem mexendo na prática, quando vocês estiverem praticando e tiverem necessidade de fazer alguma coisa e vocês forem através desse relógio, vocês vão entender que é do jeito que eu tô falando e vai ficar bem fácil para vocês, beleza? E tem muitas outras coisas que dá para fazer assim utilizando o relógio, entendeu? Esse truque do relógio. E ele obedece tudo mesmo. Por exemplo, se sua grade é toda de horário 15 em 15, mas seu relógio ele é de 20 em 20 minutos, o playlist ele vai obedecer ao relógio, ele vai exibir o que está no relógio, certo? Se você tem toda a sua grade de 15 em 15 minutos, mas seu relógio ele está de 20 em 20, o playlist vai obedecer exatamente ao relógio. Só não confunda, por quê? Porque o relógio é para você orientar o playlist quanto a isso. Embora, se você fizer, talvez você possa fazer alguma coisa que venha a programar, mas geralmente não se programa o playlist digital pelo relógio. Apenas orientamos ele com base no relógio. A programação mesmo fica por conta das grades. E se você usa o Maker, cara, show de bola. O Maker Playlist aí é o casamento perfeito para quem sabe trabalhar com ele também, viu? Porque tem muita gente que pega o Maker para trabalhar e não sabe nem para onde vai. Continua a mesma coisa, como se não tivesse mudado nada. Porque não sabe trabalhar com o Maker. Não sabe mesmo. É uma coisa de não saber mesmo, é aquela questão mesmo. Tem a ferramenta, mas não sabe fazer bom uso dela, beleza? Obrigado mais uma vez por acompanharem o vídeo até aqui comigo. Esse é o canal de vocês, Mundo do Rádio, tutoriais e consultoria. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Eu sou o Emerson, satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Dúvidas, serviços, 819-9838-7069, estou aqui para lhe servir. E outras informações através do nosso zap, beleza? Fica na paz, Deus nos abençoe sempre e até qualquer hora com um novo encontro no canal de vocês. Eu fui.